A certeza de que a morte não existe nos convida a refletir sobre a continuidade da vida além da experiência física, não entendida como fim, mas como uma passagem que nos reconecta a esta dimensão onde a nossa consciência pré-existe, persiste em relação à vida na Terra. O entendimento espiritual nos proporciona conforto e esperança, revelando que a vida é um ciclo contínuo, imortal, de aprendizado e também de evolução. A gente recebe perguntas da audiência sobre esse assunto, naturalmente, a Religião Divina responde. Você pode mandar também o seu questionamento sobre esse ou sobre outros temas pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99831 8195 e também nos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube. Inscreva-se, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje com a gente, o ministro pregador da Religião Divina, irmão João Carlos de Carvalho. Seja bem-vindo, Deus está presente. Muito obrigado, irmã Isabela. Nossa saudação fraterna e de paz a toda a audiência ligada aqui na Religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, sedenta, como todos nós, desses conhecimentos espirituais divinos, mormente nessas ocasiões em que se é lembrado de uma forma bastante carinhosa, mas com um coração muito saudoso, daqueles entes queridos que voltaram ao mundo da verdade e que continuam vivos. Bom, a gente começa, irmão João Carlos, com a pergunta da Marcelina. Ela encaminhou a pergunta dela para a gente pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. E assim ela nos escreveu: a Bíblia fala sobre ressuscitar, mas eu não vejo ninguém ressuscitando. Então ela pergunta: existe mesmo o arrebatamento? Porque dizem que Deus é amor, mas todos nós morremos. Muito obrigado, irmã Marcelina, pela sua pergunta, trazendo muitos elementos que nos possibilitam aqui, importantes elementos que nos possibilitam dialogar um pouco mais e me permita me deter um pouco mais do meu tempo para falar sobre esses importantes elementos. Me permita começar pelo final, porque, de fato, a morte não significa o extinguir da existência, o eliminar da nossa existência. A nossa vida na Terra, ela compreende uma grande e infinita jornada espiritual e que, por permissão de Deus, ora nos encontramos na Terra, na condição de seres espirituais encarnados, ora nos encontramos vivendo no céu, na condição de espíritos fora da matéria. E é importante a gente destacar e lembrar desse ensinamento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, quando nos afirma que a sabedoria divina proclama que o ser humano não é um corpo que possui um espírito, mas sim um espírito eterno que possui um corpo passageiro. Então, irmã Marcelina, por si só, esse ensinamento já nos traz a dimensão do amor de Deus em favor de todos nós, nos possibilitando, pelas múltiplas existências, caminhar, prosseguir, evoluir. A morte não significa o extinguir da nossa existência. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, de fato, na Bíblia Sagrada, a gente encontra muitas referências sobre ressurreição, de pessoas que voltaram à vida. No livro Atos dos Apóstolos de Jesus, o caso ali de Tabita ou Dorcas, né? Já no Evangelho de Jesus, a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e da própria ressurreição do Mestre Divino, a maior e mais emblemática de todas elas, porque Jesus ressurgiu em si mesmo, ressuscitou a si próprio. E a grande mensagem da ressurreição de Jesus é justamente o ensinamento de que a morte não existe, de que a morte não é um portal, um ingresso para o vazio, para o nada, mas realmente para a existência eterna. E nessa lição nós encontramos também a nossa condição de ressuscitar para as verdades celestes, o nosso despertar para a eternidade da vida. Quantas vezes ressuscitamos da morte espiritual para a vida eterna, com conhecimento novo, desbravando caminhos novos, pela vivência do amor solidário divino, pela compreensão de algumas coisas que a gente não compreendia antes e passou a entender graças aos ensinamentos de Jesus. Isso significa também ressuscitar. Quando nós falamos do arrebatamento, e o dicionário vai nos afirmar que trata-se de estado profundo de êxtase e enlevo espiritual.
Porém, muitas tradições religiosas, irmã Marcelina, associam esse termo ao dia do juízo final, ao dia do Senhor, à volta de Jesus. E é importante a gente compreender, porque a palavra de Paulo apóstolo, na sua epístola 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, enfatiza bem isso. Disse ele: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no céu, e assim estaremos sempre com Ele, o Senhor. Bom, os primeiros, aqueles que ressuscitam, já se encontrando mortos, como aqui afirma a religião do terceiro milênio, compreende que não se tratam de corpos saindo dos sepulcros no seu estado de decomposição, putrefatos. Pelo contrário, eles surgem em espírito e, como vocacionados se encontravam no serviço do Senhor, são naturalmente elevados até o próprio Jesus na sua volta triunfal. Os outros, os que são arrebatados por se encontrarem nessa condição de vivos aqui na matéria, eles são como que por um imã atraídos para o Cristo, mas vejam o sentido moral e espiritual. Tem a ver com a elevação da nossa consciência, do nosso espírito, a integração nossa em Jesus pelas boas obras praticadas. Esse é o nosso arrebatamento, a nossa integração em Deus como um prêmio pelas boas obras praticadas. Nos unimos a Ele com a consciência elevada nos céus. E eu quero finalizar essas minhas palavras, trazendo esses importantes elementos, irmã Marcelina, da sua pergunta, com o livro do nosso irmão Paiva, o livro Somos Todos Profetas, em que o presidente pregador da religião do terceiro milênio nos traz um ensinamento bem apropriado para a sua pergunta. Na página 130, o juízo final é o dia do Senhor manifestado no plano histórico temporal. E ele assim escreve: há quem diga que o dia do Senhor é o dia do juízo final. Embora essa interpretação não seja de todo errônea, o significado mais profundo da expressão dia do Senhor é a integração perfeita no Espírito Divino. Nessa condição, somos espaço-tempo de Deus a nos tornarmos a própria profecia, algo que preocupa toda a humanidade, mesmo quando finge desinteresse, tantas vezes alimentado por intérpretes desatentos do mecanismo sutil que a comanda. Mais à frente, ele ainda escreve. Vejamos o Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, encontrei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A irmã Paiva complementa, explicando: aos que afirmam, pois, que o dia do Senhor é unicamente o do juízo final, como explicar que João, há 2000 anos, se encontrava já nessa condição? Mesmo sabendo que o dia do juízo, mesmo sendo o dia do juízo um acontecimento dinâmico, conforme temos elucidado na pregação de O Apocalipse de Jesus para os simples de coração, existe aquele instante em que todos serão reunidos em espírito ou na forma corpórea para receber de acordo com as suas próprias obras. Boa Nova, consoante Mateus, capítulo 16, versículo 27. Palavras do nosso irmão Paiva que, de fato, sintetizam essa grande lição sobre o nosso arrebatamento, a nossa integração em Deus, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, entregando nas mãos dele e praticando as obras por ele ensinadas quando de sua primeira vinda visível a esse mundo. Dessa maneira, nos integramos nele, ressuscitamos todos os dias pela mensagem dele e em espírito somos arrebatados pelo conhecimento que as suas lições eternas nos propiciam. Bom, a gente traz ainda, irmão João Carlos, a pergunta da Vanir da Silva Barbosa. Ela é do estado de Goiás, fez uma pergunta muito interessante e que certamente vai ser útil para muita gente. Questiona desse jeito: depois de quantos anos nós podemos pedir para o familiar que já retornou à pátria espiritual
para nos ajudar e proteger? Bastante importante essa pergunta. Porém, o período de tempo ele é bastante relativo, porque cada criatura que desencarna leva consigo mesma a sua história de vida, né? O seu apego às questões materiais ou o seu desapego às questões materiais, a sua maneira de lidar com os assuntos espirituais, a forma como lida com a vida, o respeito que tem ao seu próprio corpo material. Vejam, por isso que é relativo. Então, esse despertar no mundo da verdade, esse período de tempo de um tratamento no mundo espiritual e de um completo desligar-se da matéria é relativo. Portanto, o mais sensato, o mais adequado é não pedir que esse ente querido lhe auxilie aqui na matéria. Conversar, dialogar, fazer preces em favor desse ente amado no mundo da verdade. Mas em se tratando de um pedido de ajuda, converse com Jesus, dialogue com Ele, peça: Senhor, abençoe a minha querida mãezinha no mundo espiritual, a minha avó, o meu avô que já se foi, ao meu amigo, a minha irmã, o meu filho. Porém, quando estiver na condição dele, segundo a tua vontade, que ele possa me ajudar na minha jornada nesse mundo. Veja, muda o sentido do seu diálogo com o ente amado no mundo da verdade. Nunca peça para que ele venha em seu socorro, porque ele pode não estar em condições de assim fazer. Imagine você, quando um filho, alguém que gosta muito de você e que você ama tanto, te pede para ajudar e você não pode, seu coração se entristece, você fica frustrado por não conseguir ajudar aquela pessoa. E isso, aplicado a um espírito fora da matéria, tem repercussões diferentes e mais profundas. E é sobre esse ponto que eu quero destacar, querida irmã, querido irmão na audiência, as palavras do nosso irmão Paiva, constantes do livro Os Mortos Não Morrem, e aqui o adendo Vida Após a Morte e o Enfrentamento do Luto, na página 390, é um ponto desse grande ensinamento que irmão Paiva nos proporciona. Ele escreve: a morte é um fenômeno natural da vida e exige adaptações tanto para aqueles que retornam ao plano espiritual, quanto para os que permanecem na Terra. A saudade manifesta-se neste lado da existência, bem como no de lá, porque o sentimento de amor fraterno mantém as almas interligadas. O luto é um processo que precisa ser respeitado. É humano. Devemos oferecer compreensão e apoio para que ninguém se sinta sozinho nesse instante. Todavia, sempre cordialmente, orientamos para que não se cultive vibrações de tristeza, pois isso também alcança o espírito que está em recuperação, estando ele, ela ou ele muito mais sensível àquilo que lhe transmitem. Abrindo parênteses a essa lição do irmão Paiva, perceba, é um espírito que está em recuperação, voltou ao mundo da verdade. Todos os espíritos que desencarnam passam por um processo de recuperação e de completo desligamento que demora muito tempo e varia muito de espírito para espírito. Por estar mais sensível em plena recuperação, pedidos que não podem ser atendidos por eles causam sofrimentos maiores a eles. Voltando aqui ao irmão Paiva, que finaliza dizendo: daí a necessidade de nos recordarmos com muito carinho daqueles que nos antecederam à grande pátria da verdade, resgatando as memórias felizes, fazendo com que recebam de nós somente o melhor de que dispomos no coração. Certamente isso nos abastecerá e nos tornará fortes para suplantar quaisquer adversidades no caminho. Ter essa certeza de que as pessoas que tanto amamos prosseguem suas jornadas no além, nos capacita a atravessar esses momentos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, querida audiência aqui da Comunicação 100% Jesus, é que nem todos os espíritos que passam para o outro lado significa necessariamente que estão aptos a ajudar a quem permanece na Terra. Muitas vezes somos nós, seres encarnados, que estamos em maior condição de ajudar aqueles que desencarnam. Então, o processo básico, fundamental é orarmos em favor daqueles que passam para o plano da verdade, porque a sabedoria divina, com os seus socorristas no mundo da verdade, saberá naturalmente acolher aqueles que passam por seus dramas e os que se encontram já em condição de poder ajudar os que permanecem na Terra, assim o farão com o direcionamento de Deus. Perfeito. Bom, a gente agradece a você que confiou a Religião Divina nesse espaço de esclarecimentos, trazendo a sua dúvida, a sua questão. A gente reitera que esse é o espaço itinerante de diálogo. Você pode mandar o seu questionamento para a gente sobre esse, sobre outros temas, pelo WhatsApp, código de área 11 998318195. Também nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/RDV
Religião de Deus Vides. A gente agradece o ministro pregador da Religião do Terceiro Milênio, irmão João Carlos de Carvalho, finaliza com a nossa saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.